ou hoje você vai aprender. Hoje eu quero trazer para você uma previsão. Na verdade, nem previsão é, porque aquele que acompanha o meu canal, aquele que sabe que vai vir a desolação por Deus, aquele que conhece o cataclismo cíclico, que sabe da inversão magnética, do grande Parará Pururu, coelhinho da Páscoa, reset, aquela pessoa que é informada, ela já sabe. Só que eu preciso alertar vocês. Preciso alertar porque a partir do final do ano, você verá catástrofes tão absurdas e absolutas no Brasil que você nunca viu antes. Você vai pensar que o mundo está acabando, mas ainda não é a hora. Pode ser que demore bastante tempo, não sabemos. Mas no final do ano vai ter grandes catástrofes. E claro, eu vou trazer uma previsão dos Simpsons de alguns episódios novos para você poder ter um entendimento sobre o assunto, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. 2 pontos. Primeiro, que o Espírito Santo está indo embora desse mundo. O mundo, a maldade nesse mundo está se multiplicando assim, a rodo. É um nível incrível de maldade humana. E segundo, que é o mais importante, é o seguinte: nós estamos próximos do evento final, talvez aí 50, 100 anos, não sabemos, tá? Mas os eventos onde começam a gerar problemas no Brasil e no mundo, né? O campo magnético do Brasil está defasado e, consequência disso, a interferência do Sol, do clima fica mais severa. E a partir do final de 2023, começa-se a uma onda de chuva que vai se alastrar e destruir o Brasil inteiro. Se você verá barragens em estado de emergência, você verá casas sendo varridas, e esse governo que nós temos hoje, ele não só não é preparado para resolver problemas, como é um governo tão corrupto que nem a verba que será destinada vai chegar às pessoas. Então nós vamos falar de uma desolação que, quando acontecer, a população vai estar sozinha para resolver esse problema. Por isso eu falo para você, agora que você está assistindo esse vídeo, agora, nós temos aí alguns meses para você se precaver, para você simplesmente aí se antever ao problema, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes de iniciar o vídeo, é um recado rápido. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos com o conteúdo premium com as vagas abertas. Já foram preenchidas 5 vagas, então já não tem mais 20 vagas. É o primeiro link na descrição. E no nosso veículo de comunicação oficial, eu já até falei, ó, a partir do dia 5 aí já tiveram 5 vagas preenchidas nesse exato momento. Pode ser que já tenha mais, tá? E basicamente é um conteúdo maravilhoso onde você tem 3 anos de acesso e suporte. Tem coisas que eu não posso nem comentar aqui. Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não posso nem falar aqui especificamente sobre algumas coisas. Por exemplo, essas 2 aulas aqui, essas 2 que você verá marcada aqui, são das melhores aulas possíveis. Nós temos um grupo, assim, no YouTube eu não posso nem falar as palavras, e dentro desse grupo tem tanta coisa que você vai aprender, mas é tanta black pill, meu irmão, você vai entender a situação. Eu fiz um testemunho sobre aquilo que eu passei um perrengue, mas infelizmente a plataforma não permite mais falar nada. Então assim, se você quiser aprender sobre isso aqui, eu acho bom aprender. Tem links na descrição, mas o mais importante, você vai ter acesso a todos esses módulos, grupos, você vai ter o meu contato pessoal, isso é muito importante durante 3 anos, tá? Então as vagas, elas são limitadas, já foram preenchidas 5 vagas, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que já tenha preenchido 10, 15, 18, 19, 20 vagas, você vai ter que conferir aqui na descrição ou nos comentários fixados, eu vou deixar aqui para você poder conferir. Vale muito a pena. E eu vou falar para você porque vale muito a pena, porque você precisa ter uma segunda fonte de renda. Do jeito que anda o Brasil, meu irmão, do jeito que anda o Brasil, tem muita coisa que eu preciso falar para você, tá? Muita coisa. Mas do jeito que anda o Brasil, a coisa tá sinistra. Tá sinistra mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A inflação no Brasil não é 20%. E 20% já é alta. Os caras declaram 7%. Mas a inflação no Brasil chega a 25%, 26%, às vezes 30%.
É só você pegar o pacote de arroz, meu irmão. Pega o pacote de arroz no começo do ano e pega o pacote de arroz no final do ano. Quanto que subiu o preço do arroz? Quanto que subiu o preço da carne? Você precisa de uma segunda fonte de renda e proteger o seu patrimônio. Real brasileiro, poupança não é proteção. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, confere as vagas, primeiro link na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá no nosso veículo de comunicação oficial. Lá eu mostro estudo de casos de alunos que tiveram sucesso. Já está chegando assim num número absurdo. Só essa semana já foram 4. Então você vai lá e confere para você ver. E ao longo assim, de 3, 4 meses já estão mais de 50 alunos tendo resultado financeiro, principalmente com Bitcoin, uma coisa que eu ensino para os meus alunos. Marketing digital, marketplace, vale muito a pena. Primeiro link na descrição, tá bom? Deixa eu voltar aqui a imagem para você poder ter um entendimento. Bom, esse aqui é um episódio novo dos Simpsons, tá? E não tem muito mistério. Aqui, o que acontece aqui no Simpsons é que existe uma chuva contínua que não dá trégua. O que acontece aqui nesse episódio é que essa chuva, ela não para. Ela é um episódio, tá, onde basicamente os caras passam o tempo todo, tá, o tempo todo dentro da chuva. Não para. A chuva fica o tempo todo na cabeça das pessoas. E aí, nesse mesmo episódio, fala exatamente isso aqui, ó, tá? Aí o Mo, que é o dono desse bar, né? Os caras vão sair para fora do bar e tá chovendo. E aí você começa a ver o alagamento. Começa a ter os alagamentos, as pessoas não conseguem sair por conta da chuva. E o episódio fica com a chuva intensa, mostrando que vai ter alagamentos e a coisa não para. Então, e esse aqui é um dos episódios que fala. Agora, é claro, a gente sabe que a mídia, que é a elite mundial, ela começa a mostrar, deixa eu voltar aqui a imagem para você ver, ela começa a mostrar indícios daquilo que vai acontecer. Vamos tentar entender. Se você já despertou, se você é uma pessoa, vamos chamar de red, parará, pururupil, eu não posso falar a palavra completa porque o algoritmo ele tá assim alvoroçado. Pois é, então se você é um cara já desperto, você sabe que a elite mundial mente para você, que a televisão mente para você, que os políticos mentem para você. Você sabe que escola é uma furada, sabe que ideologia é uma furada, um monte de coisa é feita para destruir a sua vida, a sua família e principalmente afastar você do Criador. Você já entendeu essa história. Agora, existe um nível de um cara que é esperto que ele sabe, por exemplo, que o formato da Terra não é o mesmo formato que lhe foi ensinado. Existe um nível de pessoas despertas que sabem que existem outras raças além dos seres humanos vivendo na Terra. E sabe que simplesmente existem outros continentes também na Terra. Então, existe uma pessoa que estuda e começa a entender a situação real que nós vivemos. E aí, para essa pessoa que está começando a se despertar, porque assim, primeiro as pessoas zombam, depois elas se calam, e depois elas aceitam. E por que elas aceitam? Porque é evidência demais. E aí, quando essa pessoa chega nesse nível, ela vai ter o seguinte entendimento. Existe um domo que está acima do planeta Terra. A NASA mesmo já chamou de cinturão de Van Allen. Existe um domo. Esse domo ele tem água. Então existe uma gravidade, ok? Lá no cinturão de Van Allen, o pessoal, o David Lapointe, ele fala do flip ring e do shock ring. E ele fala que nesse topo, eu acredito que seja um flip ring, a gravidade, após 80 km de altura, ela se torna nula. Então, o que acaba acontecendo é que existe uma grande quantidade massiva de água que é atraída pelo campo eletromagnético que está acima da Terra. E junto com essa gravidade, nas extremidades da Terra, existe, claro, um grande gelo condensado de uma alta resistência que é inquebrável e quando ocorre milagrosamente alguma quebra, rapidamente ele se reestrutura, assim como foi relatado no livro do almirante Richard Burns. Esse livro só veio a ser público depois que Burns faleceu. Foi uma das coisas que ele deixou para o irmão dele, falou assim, ó, você só publica quando eu falecer, porque senão já sabe o que vai acontecer. E aí, basicamente é o seguinte, quando ocorre a inversão magnética, o campo magnético enfraquece. Se o campo magnético enfraquece,
Pensa comigo, o que vai acontecer com toda aquela água que está sendo segurada pelo campo magnético? Ela vai cair. Então, o nível do mar já não vai existir mais. Qualquer coisa que tenha nível do mar já não vai existir. Porque a grande quantidade de água que vai cair, você pode colocar 100 metros acima do nível do mar, no mínimo, no mínimo, brincando, 100 metros acima do nível do mar. Então, o que acaba acontecendo é a grande quantidade de chuva vai aumentar. Então, a partir do final do ano, já com o campo magnético enfraquecido, já com o Espírito Santo saindo desse mundo, tá? Vai começar enormes quantidades de chuva. Enormes quantidades de chuva. E aí, nós começamos a perceber muita coisa. Por exemplo, uma quantidade absurda. E aí, quando a gente fala enormes quantidades de chuva, é isso aqui, ó. Você vai ver uma avenida, uma rua, e essa quantidade de chuva caindo de uma vez. E aí, o que eu falo para você é que o nível do mar já tem cidades na Bahia que foram abandonadas porque o nível do mar subiu. E o nível do mar, a tendência dele é subir, porque o campo eletromagnético da Terra ele está enfraquecendo e tudo que é água está caindo. Depois que vê a inversão, o campo magnético ainda vai ficar fraco. Aí ele vai começar a tomar força. Aí, a partir da inversão, o campo magnético tomando força, o nível do mar vai caindo. Mas aí vai demorar muito tempo. Então, basicamente, o que eu falo para você é o seguinte: vai começar o nível do mar a subir. Né? E isso é uma coisa que você pode esperar que vai acontecer. Então, olha só que coisa interessante. Vai a grande quantidade de água. E sempre o céu piscando. É aquilo que eu falei para vocês. O plasma, toda vez que tem um raio, você vê o formato do raio. O plasma ele é parecido com o raio, mas ele emite uma grande quantidade de luz. Tá? Então, olha só para você ver. E sempre o céu piscando. Sempre o céu piscando. Por quê? Porque isso mostra que o plasma está descendo. Então, grandes quantidades de chuva, plasma descendo. Se você não viu o plasma, eu vou dar um zoom aqui e vou colocar de novo aqui a imagem para você ver. Ó. Vê o céu piscando aí. Ó. Tá vendo? Vê o céu piscando aí. Então, assim, essas coisas estão para acontecer. Como se não bastasse esses enormes problemas, igual esse aqui aconteceu no caso do Texas. Olha para você ver, Texas é um lugar deserto, semiárido, cara. É uma região assim que você olha tem carcaça de búfalo, o negócio é seco. Olha só, caindo um tipo de neve, ó. E é uma neve bem específica, não é uma neve, na verdade, né? É um bloco de granizo, mas olha só o formato do bloco, olha a diferença do bloco. E caindo lá no Texas. E aí, outra coisa importante, olha só a data que isso aqui aconteceu no Texas. Olha para você ver a data. Olha lá. Coisas acontecendo, alagamento na estrada, ó, deserto, cara, deserto, assim, ó. Arábia Saudita, ó, no meio do deserto, caindo, ó, o rio brotou no meio do deserto com gelo, cara. Arábia Saudita aqui, ó, olha para você ver aqui, ó, no meio do deserto, pega o deserto do Saara para tu ver, nevando, rios de água inacreditáveis aparecendo no meio de um deserto seco, onde não tem nem vida, cara. Olha para tu ver o que tá aparecendo, tá? Coisas assim inacreditáveis, ó, Indonésia, tá? Isso agora, ó, acontecendo, ó. E aí nós temos o quê? Nós temos o movimento do Sol. Nós temos assim, ele roda numa grande distância. Quando o Sol roda numa grande distância, nós temos aí o verão no Brasil. E quando ele roda numa distância menor, nós temos o inverno, que ele está mais próximo aí da Europa, tá? Então você vê o quê? Que nós estamos chegando, no final do ano ele vai começar os campos eletromagnéticos do Sol vai começar a interferir na Terra, e aí no Brasil, e nós vamos ver imagens como essa no Brasil, tá? Aqui é um videozinho do cara tentando explicar a situação, mas nós já sabemos o que se trata. Aí, como se não bastasse, nós temos esse episódio aqui, tá? Onde o Simpsons ele pula pararapururu do prédio, né? Só que aí o cara desiste, né? Ele desiste de morrer. E aí tem um cara pulando de bungee jump. E aí o que acontece? Ele vai lá e se agarra no cara do bungee jump, ó. Ele se agarra no cara do bungee jump. Eu não vou colocar a imagem toda, que senão você sabe o que vai acontecer. Aí ele pula no cara do bungee jump. Aí eles entram, ó. Vou mostrar pra vocês. Eles vão lá pro fundo.
Quando eles vão para o fundo, olha que coisa interessante, né? Eles vão descendo, aí eles passam pelos povos primitivos, né? Sabe aqueles pé grande, aqueles gigantes? Eles vivem em cavernas. Então, o primeiro nível da caverna são esses seres que se escondem da sociedade, muitas vezes gigantes de 4 dedos, gigantes de 6, 8 metros, que se escondem em caverna. Então, tem um vídeo de um rapaz brasileiro que foi fazer uma caminhada na floresta e encontrou uma baita de uma pegada de uma coisa que é impossível. Tipo assim, a pegada do cara era do tamanho do metal do corpo dele. Ele ficou assustado, ele achou uma energia muito negativa. O cachorro estava latindo pro topo da montanha. Ele filmou e decidiu ir embora. Eu tenho que pegar esse vídeo e mostrar para vocês. É algo assim surpreendente. Só que esse vídeo é incrível, ele sumiu da internet, né? Por que será, né? Então, assim, ó, tem os homens da caverna, né? Aí depois tem essa coisa verde aqui. Isso aqui, pessoal, a gente chama de réptil, reptilianos, tá? Mas de fato é verdade, porque é uma criação. Eles foram criados antes do dilúvio. Eles foram criados. Lembra lá do Egito Antigo? Você tem gigantes. Os gigantes era normal, era a estatura deles. Mas você tem lá no Egito Antigo o quê? Um ser humano com cabeça de cachorro. Você tem lá no Egito Antigo um ser humano com cabeça de águia. Você tem lá o que é uma esfinge? É um leão com cabeça de ser humano. Muitas vezes a asa de águia. O Minotauro. Então, assim, o Minotauro já é de uma outra época. Mas você vê que eles modificaram o DNA. Eles trabalharam em cima de transformar as pessoas. Criar novos seres. Né? Então, principalmente lá no Egito Antigo, meu irmão, ali a humanidade era realmente escravo, né? Hoje em dia até mais, mas assim, eles criaram esses seres. E isso afrontou a criação do Criador. É dito na Bíblia que deram origem a gigantes, deram origem a seres híbridos, que ocasionou o dilúvio. E esses seres parte desses seres foram criados. Por que são homens cobra? Na verdade é isso, homens cobra. Porque basicamente Deus criou também animais, por exemplo, o serafim. O serafim é o quê? É um anjo no formato de cobra que tem uma super inteligência. Serpente alada. Então foi ser criado, foi uma tentativa do diabo de replicar aquilo que ele tinha no céu, só que sem a divindade de Deus. E aí acabou criando alguns monstrinhos, né? Aí chega nesse ponto aqui, ó, onde você vê megas construções. Tá vendo? Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui é aquilo que nós falamos do Mud Flood, ó. Isso aqui é aquilo que nós falamos sobre as cidades estarem submersas. O que acaba acontecendo com as cidades, elas vão afundando, né? Eu tive na Europa há uns dias atrás e eu fiquei hospedado num prédio que não tem mais o primeiro andar. O primeiro andar já tinha sido afundado. Então eles construíram, né, um prédio bem antigo, antigão, assim. A largura da parede era absurda, né? Um prédio antigo, adaptado para os dias de hoje. Só que o primeiro andar ele tinha afundado e existia. Eles meio que concretaram para ninguém acessar o primeiro andar. Eu não sei se era o primeiro andar de fato, se tinha mais andares naquele prédio, mas meio que eles concretaram assim, fizeram meio que um calabouço. O negócio era muito estranho e não podia acessar. Aí vocês já fizeram uma porta improvisada e com uma escadinha e você acessava já a partir do segundo andar. Então, assim, a Europa, muita coisa foi afundando. Aí eles mostram que já existiam civilizações que foram afundadas e, ao mesmo tempo, eles criaram debaixo da terra, em lugares escondidos, eles criaram, por exemplo, o Almirante Burns fala, criaram civilizações fora da vista dos seres humanos e principalmente fora da vista de Deus, né? Eles sabem que vão guerrear contra Deus e vão perder, então por isso que eles se escondem de Deus. E aí, olha que coisa interessante. Tudo isso é passado numa fração de segundos, tá? Aí você vê esses povos vermelhos que também fazem referência a esses seres. E aí, olha só, esse cara aqui, eu acho que o que ele fala não existe escapatória, alguma coisa assim. E aqui é terremoto, ó. Earthquake é machine. É, olha só, não há escapatória.
E aí mostra, ele fala, não existe escapatória. Por quê? Porque nós estamos confinados dentro de um domo. Não tem como sair daqui. A Rússia, ela fez uma perfuração para tentar perfurar uma profundidade no chão. A Rússia fez uma perfuração de mais de 12 mil metros. 12 mil, quase 13 mil metros. E aí chegou no ponto que a broca não furava mais. Aí eles acharam que encontraram uma grande pedra resistente, tentaram explodir, não conseguiram explodir. Os caras usaram tudo quanto é coisa que você pode imaginar de armamento para tentar perfurar. Usaram uma broca de diamante, gastaram uma nota e não perfurou. Chegou um ponto da terra para baixo que você não consegue perfurar. E aí esse poço foi selado e a galera que mora em volta desse poço escuta no período da noite, no silêncio da noite, gritos de pessoas, sabe, de forma agonizante, cara, como se estivessem no inferno. E aí esse poço, esse buraco ficou amaldiçoado e a região conhecida, eu não sei o nome, eles falam que é buraco do inferno. Depois você procura, buraco do inferno, mas não espera o vídeo acabar, tá? E aí você imagina o seguinte, não conseguiram perfurar. Existe uma operação chamada Fishball, né? O que aconteceu? O exército americano, no período final da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a descobrir que eles não estavam sozinhos na Terra, que existiam raças alienígenas, existiam grande tecnologia bélica. Não foi no final da Segunda Guerra. E aí, nesse momento, alguns generais de guerra, a mando do governo, começaram a bombardear na Antártida, começaram a bombardear o céu com bombas nucleares. Você imagina, você usou. As bombas nucleares foram usadas em Nagasaki e Hiroshima, elas foram testadas debaixo do oceano, numa certa profundidade, bombas nucleares. Mas nunca se ouviu falar em testar uma bomba nuclear na Antártida. Então, o exército americano ele deu uma declaração que estavam indo para a Antártida para fazer um resgate, uma preservação de pinguins. Só que essa preservação de pinguins na Antártida levou 3 porta-aviões, daqueles navios que os aviões decolam pelo navio, levou mais de 4 mil soldados, levou armamento bélico, levou um monte de coisa, e eles foram para a Antártida. Houve esse teste nuclear que houve. Na minha visão, eles estavam tentando operação fishball. O que é fishball? Aquário de peixe. Eles estavam tentando abrir um buraco no domo para ver se dava para ir embora dali, se eles conseguiam sair fora do domo. E infelizmente não conseguiram. O domo de gelo ele se reconstrói. Aí pegaram a Antártida, pegaram a camada de gelo, pegaram uma broca e começaram a furar o gelo. Andaram mais ou menos 1.500 metros, uma operação que durou aí acho que quase 2 ou 3 anos. Andaram com uma broca, aquelas brocas de mineradora mesmo, de fazer túnel, de fazer túnel. Eles começaram a perfurar, só que o gelo começou a se autocongelar sozinho. E tudo aquilo que a broca não deu nem tempo de tirar ela. Então não conseguiram perfurar, não conseguiram bombardear, não conseguiram furar o fundo. E aí, o mais interessante de tudo é o seguinte: não tem escapatória. Nós estamos dentro de um aquário que não tem como você sair. Não tem como você sair. Você só vai conseguir sair da Terra se você estiver junto com o Criador. E outra coisa. Um inferno, que é o lago daqueles que não aceitam o Salvador, meu irmão, é aquilo que eu digo para você: só tem 2 caminhos. Então, assim, é um sistema blindado. E aí esse cara fala, não existe escapatória. E aí aparece máquina de terremoto, e aparece um ser, né, com um traje específico e uma coroa, né, representando até pode ser até um dos anticristos, né, não é só um, né, basicamente aí falando que não é escapatória, que vive no subsolo. Quando o Brent Burns ele foi para esse encontro com esses seres de outros planetas, ele encontrou um ser que vivia mais de 1000 anos e que dizia a ele ser o rei do mundo, tá? Que inclusive ele ser o rei do mundo e todas as coisas serem feitas à base dele, né? E aí acontece, existem civilizações que estão no subsolo da Terra, que têm tecnologia de causar terremoto, inclusive eu acredito que a boa parte dos terremotos são causadas por ele, boa parte das chuvas são causadas por eles, e eles mandam e desmandam no mundo, enquanto não chegar a desolação de Deus. Enquanto não chegar a desolação de Deus,
eles mandam e desmandam. E eu achei interessante essa parte aqui, porque mostra o seguinte, ó. Olha só o que ele fala. Não existe escapatória. Olha que coisa interessante que ele falando. E uma máquina, né, de terremoto. Aqui, ó, olha só o que aparece aqui. Sabe aqueles aviões que deixam marca no céu? Olha o que aparece aqui, ó. Olha só. Vê só, vê se isso aqui, olha só, vê se isso aqui é um avião comercial. Vê se isso aqui não é, olha só. Olha só. Isso é um avião que está muito próximo da Terra e aquelas linhas no céu. Olha para você ver, aquela, se você não estiver vendo, aquelas linhas no céu. E aí, claro, né? O Homer que só vê televisão, que não estuda, que só acredita na mídia, tá lá, bobão lá, ó, que bonito, não sei o quê. Mas não é. E claro, né? Existem alguns episódios de desenho. Isso aqui acho que é American Dad, né? Um episódio mostrando que organizações mundiais controlam tudo. Ó. Olha só. Olha o que aparece no meio do desenho, né? Olha só o que aparece no meio do desenho. Então, assim, a ficção, ó, ela imita a realidade, tá? Ela imita a realidade, né? Aí mostra ali as coisas, ó. E eles mexem no clima, entendeu? Então, o que se fala aqui, que eu acho que é interessante, é o seguinte, voltando aqui para isso aqui. Eles mexem no clima, eles mexem no terremoto, eles mexem em tudo. Eles só não conseguem controlar o evento da inversão magnética, o evento apocalíptico, eles não conseguem controlar. Mas os caras modificam tudo. Tudo está na mão deles, entendeu? Eles mexem em tudo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: nesse mundo, do jeito que as coisas estão vivendo, o Espírito Santo está se afastando do mundo, tá? Se afastando do mundo. A maldade humana, as pessoas cada vez mais maldosas, né? O mundo ele está chegando num momento caótico e quando o amor esfriar, vai vir grande destruição, vai vir a grande perseguição, destruição. Então o Espírito Santo está se afastando. Lentamente, o amor das pessoas está sendo esfriado. Nós já vamos ver a censura de alguns versículos. Daqui a pouco vão censurar a Bíblia inteira. Se você não comprou uma Bíblia, recomendo comprar, porque as próximas Bíblias não virá mais com todos os versículos. Eles vão tirar os versículos da Bíblia que vão vender. Então, se você não comprou Bíblia, compre agora. Tem Bíblia de R$ 10, tem Bíblia de R$ 15. Eu tinha comprado 6 Bíblias King James, cada Bíblia R$ 9,90. Se você não comprou, compre agora, vale muito a pena, tá? Tem Bíblias pequenininhas assim que vale muito a pena você comprar, porque depois que eles tirarem os versículos, vai faltar informação na Bíblia, tá? Então é isso que eu digo, custa R$ 9, R$ 20. A Bíblia é uma coisa sempre baratinha de comprar. Os caras, assim, o foco deles nem é lucrar, tá? Então, sim, você consegue encontrar a Bíblia aí na internet por menos de R$ 10 facilmente, mesmo nos dias de hoje, tá? Então eu recomendo que você compre. Então, assim, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês que a partir de 2023, né? Deixa eu pegar aqui o desenho. A partir de 2023, no final do ano, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas no final do ano vai vir grande chuva, grande destruição. Isso vai acontecer por consequência das coisas que estão acontecendo no Criador e também, né, mesmo a elite mundial tendo todo o equipamento, eles não vão conseguir parar. Por exemplo, grandes chuvas torrenciais, eles não vão conseguir parar, não vão conseguir. Então, o que eu te falo é o seguinte: se você puder, para o final do ano, se preparar para a chuva, é algo muito importante. Muito importante. Eu sempre falo, por exemplo, você tem uma avenida que você sabe que alaga, que quando alaga quando chove, não passa por ela. Pega um caminho alternativo, mesmo que demore mais. Outra coisa, se estiver chovendo muito forte, não vai trabalhar. Então começa a se antever a esses problemas. Porque do jeito que está o campo magnético, você pode ter certeza, pode pesquisar. Né? Nós vamos enfrentar grandes catástrofes, porque o Sol ele está muito radial, ele manda muita energia e não tem um campo magnético, não tem nada que impeça. Tá?
Então, assim, a tendência da coisa infelizmente, é piorar. Então, nós não sabemos quando as coisas vão acontecer, mas sabemos, né, através de um termômetro, que ano após ano está piorando. Então, esse ano agora, 2023, pode ser um ano onde a desolação caia sobre o Brasil. Principalmente porque agora o Brasil se tornou um país extremamente do mal, cara. Extremamente do mal. Então, assim, pense um pouco nisso, se antevê a esses problemas, tá? E não diga que não foi avisado, que eu já gravei esse vídeo aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Já foram preenchidas 5 vagas, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que as vagas já tenham preenchido, você precisa conferir através do primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. E você vai conhecer o meu trabalho, vai ter o meu contato pessoal, participar dos nossos grupos, inclusive grupo Red Parará Pururu Pio, muita coisa interessante para você, eu tenho certeza que vai ser uma experiência única e também para você poder ter uma fonte de renda alternativa ou aprender, quem sabe, uma nova profissão, algo que realmente faça com que você melhore de vida e não fique atado pelo sistema, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.